chamada DEAL, DEAL, que era importantíssimo, tá? Departamento Estadual leite, de Abastecimento do Leite. E houve uma coisa engraçada, tem um sujeito lá da última hora que cobria o município, tá entendendo? Bom, Adalto, ele até era parente distante meu. E não sei quem faltou leite numa escola aí, não sei o que, uma coisa assim, aquelas coisas que acontecem. Vou te contar porque depois... E ele fez uma coisa, o DEAL, não sei o que, alguém lá disse, né? E ele repetiu, aquelas histórias que tu conhece bem de jornal, né? Esse Walter Bertolucci do DEAL, aquele uma desorganização, papapá. Aí eu me encontro... Jornal. Sai no jornal. Não? Bom, aí eu me encontro com o teu pai, com o teu avô, com o Walter Bertolucci no palácio. Que eu me lembrava dele, né? Ele era um contador de casos, simpaticão. Bom, gostava muito dele. Aí ele disse assim, eu não tinha nem visto o que eu tinha saído. Eu tinha visto, mas não tinha lido. Disse, vocês me atacam hoje, ontem, não sei o quê. Disse, o que eu faço? Disse assim, Walter Bertolucci, me corrompe, Walter Bertolucci, me corrompe. Disse assim, me corrompe que não vai sair mais nada contra ti no jornal. Me manda um doce de leite, um queijo e uma manteiga. Aí ele riu muito, e no outro dia chegou na minha casa um doce de leite, um queijo. É claro. Eu achei engraçado. Depois, engraçado com aquele jeitão bonachão dele, o teu avô era muito fino em determinadas coisas. Quando eu voltei para Porto Alegre, em 1982, eu vim aqui para a Assembleia, que o Aldo Pinto foi eleito presidente da Assembleia, e me trouxe para ser assessor da presidência da Assembleia. Aí eu trouxe o Mário Soares, que tinha sido primeiro-ministro e ia ser candidato a presidente de Portugal. Ainda não tinha sido presidente. Que era amigo do Brizola. Que era amigo do Brizola. Bom, aí eu levei o Mário Soares a Gramado. Bom, e o teu avô mostrou todo. Eu lembro que o Mário Soares entrou aquelas salas de salões de chá colonial, como é? Café colonial. Né? E disse assim, isso aqui parece Alsácia-Lorena, na fronteira da Alemanha com a França. Olha! Disse assim, o cheiro é da Alsácia-Lorena. Das receitas alemãs. Claro, das receitas alemãs, maçã. E o vô chegou a conhecer ele em Lisboa, numa ocasião que teve com o Brizola lá. Quando o teu pai foi para o encontro que nós fizemos lá, que eu que organizei, um dos que organizou, quando os trabalhistas do exílio... Acho que tu estava na foto. Uma mesa, assim, com o presidente, com o vô, Brizola. Em Lisboa? Em Lisboa. Vou te mostrar depois. Bom, mas aqui agora deixa eu te contar essa história que eu digo, que naquele estilo bonachão, mas o teu avô era um homem fino. Aí o Mário Soares disse, mas que beleza, isso aqui não na Europa era aquelas tábuas para queijo. Você lembra aquelas tábuas para queijo? Que se faz muito ali para frios. Bom, disse assim, isso aqui, eu nunca vi uma tábua tão bonita quanto eu vou levar. Bom, vou comprar. Aí tinha um pintor em Gramado, não sei se era Gramado ou Canela, eu já não me lembro. Bom, e teu avô junto. Muito bom, realmente muito bom. Um artista. Um artista. Bom, muito bom. E o Mário Soares se apaixonou. Olha, isso aqui, seu pintor naif, olha aqui, esse cara é fantástico. E comprou 2 quadros dele. Olha. E quando foi pagar, já estava feito. Ele é anfitrião, né? Quem tinha pago. Essas pequenas histórias, eu hoje me comovo por qualquer coisa. As pequenas histórias me comovem muito, sabe? Que tu não vês mais. É verdade. Não vês mais. É verdade. Walter Bertolucci tinha pago. Ele era elegante, ele era muito amigo dos amigos, muito leal aos amigos e gostava de fazer amizade, sabe? Era ligado, tanto que deixou a política, mas parece que a política assim, no sentido mais nobre, não deixou ele, né? Porque ele estava sempre recebendo gente, a nossa casa já era uma coisa comum lá em Gramado, a gente até ficava um pouco incomodado
porque pouco via os avós, né? Morando em Porto Alegre, meus outros primos em Florianópolis tinha só os filhos da tia Lete moravam em Gramado. Então, quando a gente ia pra lá, queria ficar em casa, entre nós, sempre tinha alguém. Ou receber alguém, assim, mais pomposo, porque, na verdade, ele ficou PDT da cidade, né? Meio sobrevivente, né? Então, e sempre fez esse lado da diplomacia, da política, mesmo não exercendo mais, ele gostava disso, né? Da vida pública, assim, recebia as pessoas. E aí, das mais simples, as mais importantes, assim, né? Isso era uma característica dele, eu acho, claro, também. Sim. Ele era não, pelo contrário. Conversador, gostava de conversar. Que legal. E do tempo que ele era deputado, então tu lembra dessas passagens? Assim, sim, me lembro bem dele. Bom, ele foi deputado eu acho que depois, ele assumiu quando ele foi vereador de Taquara, candidato a prefeito, foi pro prefeito. Aí eu acho que ele foi deputado nesse ínterim, depois voltou para uma eleição quando foi cassado. Que foi quando teve todas... Em 64. Quando assumiu o Horst Volk. E ele... Aí foi esse período, eu acho que nessa teu evento em Lisboa, porque eu acho que ele deu uma escapada... Não, Lisboa foi muito depois. Lisboa foi Lisboa foi muito depois. Lisboa foi um ano antes um ano antes da lei da anistia. Foi o nosso último pouso. O meu último pouso foi em Lisboa. Em 79. 78 eu cheguei em Lisboa, em janeiro. O Brizola chegou 10 dias antes de mim, eu cheguei 10 dias depois dele. Que legal. E que bom que tu continuou vendo ele depois de mais velho também, né? Porque o vô, na verdade, morreu há 10 anos só. Não faz muito. Mas faz, né? 10 anos são 10 anos. É todo o motivo dessas homenagens. Tu lembra de algum episódio mais ou podemos começar a tua? Eu me lembro dele, deixa agora eu não me enganar, como eu saí daqui para Brasília em 62 para 63, até janeiro de 63 eu ficava uma semana em Brasília, uma semana aqui, uma semana em Brasília, uma semana aqui. Envolvido com a universidade, né? Não tinha entrado para a universidade. Eu entro para a universidade em 63. 63, quando me caso e vou para Brasília. Bom, então o teu avô, eu não me lembro se ele foi, eu acho que ele foi eleito deputado nessa ocasião. Ele foi cassado quando, tá lembrado? Em 64. Foi 64 meses? Não foi 65, 66? Ele assumiu 90 dias, então acho que foi 64, foi bem no golpe, né? Ele assumiu 3 meses depois de ser eleito, ele foi deposto, não sei como é que fala, é cassado mesmo, né? Cassado, tiraram ele e botaram, eles chamavam de prefeito biônico, né? Ele era prefeito, né? Ele era prefeito. Ele foi cassado como prefeito. Foi eleito 2 vezes prefeito. Isso. Mais jovem, emancipador, e aí depois mais velho. E ele ficou como suplente ou foi eleito deputado estadual? Não está lembrado? Mas ele exerceu. Sim, então, foi isso, ele exerceu. Se ele foi suplente, ele chegou a entrar, entende? Eu me lembro que ele exerceu. Eu acho que ele foi eleito, eu acho que o teu avô foi eleito em 62, tá? Na sucessão do Brizola como governador. Eu acho que o teu avô foi eleito deputado estadual. E em seguida, prefeito, eu acho que ele... ele optou pela prefeitura. Eu acho que isso talvez tu possa lembrar. Engraçado, né? Que ele era encantado por Gramado e ele quis voltar. Ele não apostou numa carreira maior, né, como político, né? Na realidade, ele ficou daí, fez a base dele lá e voltou em seguida, porque foi só um mandato, eu acho, de deputado. Isso tudo agora eu vou clarear, né? Escrevendo o livro. Tem que pegar na Assembleia esses dados. Ou no Tribunal Eleitoral até. Mas acho que eles já têm isso aí catalogado, já pesquisado. Estão fazendo já uma pesquisa que vai me ajudar também. Flávio, vamos começar a tua história. Então vamos começar.
Então, vem um menino de Lajeado, tu é de uma família de quantos filhos? Conta um pouquinho aí da tua infância, adolescência, como é que foi a chegada em Porto Alegre, a política entrando na tua vida, faz um apanhado. A minha infância foi sempre muito marcada pela política. Pelo meu pai, que não era um político do ponto de vista convencional de hoje, mas naquela época do Estado Novo do Getúlio, meu pai era juiz municipal, não era formado em Direito, era juiz municipal em Lajeado, e foi nomeado prefeito de Arroio do Meio, que era um município novo, com a autoridade que tinha na época os prefeitos. Olha. Tá, que mandavam no... Foi nomeado, né? Foi nomeado. Não tinha era de fato, ele era a primeira autoridade, depois vinha o juiz e vinha o delegado de polícia. Então, de certa forma, ele exercia acima dele só havia... Está entendendo? O pastor luterano e o vigário, e o vigário católico. Bom, e em seguida, eu me lembro de uma coisa muito marcante. O meu pai põe o cargo dele à disposição, vem aqui em Porto Alegre, que recebe uma ordem de fechar as escolas que ensinavam em alemão. Era a maioria escolas luteranas e católicas, que ensinavam em alemão, não é? Que ensinavam o alemão. Claro. Ensinavam matemática em alemão. Tudo em alemão. Tudo em alemão. E o nacionalismo não... E aí vem uma ordem de, ou substituir os professores, e o meu pai disse, não, eu não tenho verba para substituir professor, mas não vou fechar a escola. Então venho aqui trazer a minha renúncia. Vou renunciar, eu não vou fechar a escola. Aí, naquela época era tudo pelo correio. Pelo correio, não havia telefone, não havia telefones eram precários, não havia celular, não eram as comunicações. Aí então o coronel Cordeiro de Farias, que era interventor federal, era o governador, disse para ele, não, faça o seguinte, faça de conta que não recebeu, extraviou a ordem pelo correio. Bom, então foi a única cidade no Brasil inteiro que continuou ensinando em alemão. Só que aos poucos, então, foram colocando professores... Bom senso. Mas português, não teve a ordem. Não se cumpriu a ordem. Porque ele não queria fechar a escola e não tinha como substituir. E isso tudo repercutia muito porque, como eu disse, a minha infância foi muito marcada pela política, mas mais pela política internacional, que foi a época da guerra. Tá? Eu sou de 1934, em 42... Quando eu me alfabetizei, eu tinha... eu alfabetizei em 40 para 41, aos 6 anos. Mas em 42, eu me lembro que eu lia todo o Correio do Povo, Imagina. Que era a primeira página, Correio do Povo, um jornal grande, a primeira página sobre a guerra. Eu sabia tudo da guerra. Sabia tudo da guerra. Até porque a guerra é uma disputa. A criança está sempre em busca de uma disputa. Já envolvido um pouco com as contações de história, né? Exatamente, exatamente. Uma mistura. Exatamente, as duas coisas. Bom, e vocês foram em que momento para a cidade grande aí? Aí o teu pai... Não, aí fomos, depois voltamos para Lajeado, eu nasci em Lajeado. Tá. Bom, e fiquei em Lajeado, fiz o grupo escolar, depois fiz o ginásio marista, devo muito aos irmãos maristas. Eu acho que os maristas que tinham fama de serem... Rígidos? Não só rígidos, não. Tinham fama de serem os incultos. Os cultos eram jesuítas, dentro da Igreja Católica. Os cultos, isso. E de fato são. Os cultos são jesuítas. Mas não porque eles são cultos, outros não mas são. Na época, os maristas eram muito abertos. Muito abertos. Muito abertos. Eu devo muito da minha formação a eles, principalmente a um professor meu, conhecido na época aqui como Irmão Nilo, mas ele dizia, o meu nome é João Inácio Resch. Bom, que ele era radiestesista, se usava muito, médico radiestesista, aqueles que punham Radiologia? Não, radiestesista era, ele punha um pêndulo, ele dizia que aquele pêndulo era só para desviar a atenção do interlocutor. E te dizia pelos olhos, ele te dizia os problemas que tu tinha. Olha, isso realmente ele era mais? Assim, não existe mais. Que loucura. E ele dizia, olha, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui é uma ciência, Bom, e ele, nas sabatinas, ele pedia que nós não assinássemos e depois distribuía.
Mariana, Porque Flávia, ele sabia quem era cada um? sei lá Com a letra? por que razão. Com a letra, alguma avaliação, alguma análise? Não, mas nós éramos 40, isso na terceira série do ginásio. Que Né? bacante. Eu me lembro que nós rezávamos um terço inteiro, de manhã e de tarde, quando iniciava a aula. E quando se iniciava com ele, viu? Ele se persignava, viu? E dizia 2 ou 3 palavras, nos fazia meditar. E pronto, terminava em 1 minuto. Olha. E com os outros aquela ladainha, Santa Maria, Mãe de Sim, Deus, ele era rogai por diferente nós. demais. Que legal. Aprendi muito com ele, em comportamento humano, e até pequenas coisas, assim, pequenas receitas caseiras, até hoje. Tá? Bom, e aí, no que terminei o ginásio em 1949, eu vim para Porto Alegre. Sozinho ou sem a família? Sozinho, não, os meus pais ficaram lá, em Lajeado. Eu tinha já um irmão aqui que estava estudando Direito, mas fiquei longe dele, o irmão mais velho. Eu sou o mais moço dos 3 irmãos. 3 irmãos. 3 homens. 3 homens. Éramos, eu sou o único vivo. E Tu é o caçula. sou o caçula. E fui morar na casa da Juque, na Juventude Universitária Católica, ali na Praça da Matriz, 168, que hoje era uma casa da família Gai da Fonseca, hoje é um casarão, uma mansão, hoje é aquele edifício cor-de-rosa que tem na Praça da Matriz. Né? Bom, e a Praça da Matriz era bucólica, havia o auditório Araújo Viana, tá, onde hoje é a Assembleia. Isso. Aos sábados e domingos havia uma catedral, resta. A catedral ainda estava em construção, inacabada. Inacabada. Um tempo bom, né? A Todos Duque era o centro tijolos da cidade. A Duque era o centro da cidade, passava o centro elegante da cidade. Claro. Elegantérrimo a Duque. Tá? Ainda havia aqueles velhos casarões da Duque. A Praça da Matriz só havia só um velho casarão. Minha avó morava por lá, aquela turma toda dela. Tua avó morava por ali, isso mesmo. Figura tua avó. E aí o Flávio escolhesse direito, um pouco influenciado pelo irmão, talvez? Também, mas... É um bom curso, né? Eu vim fazer o curso clássico no Júlio de Castilhos. E o Júlio de Castilhos foi... Eu aprendi mais no Júlio de Castilhos do que nas 2 faculdades que eu cursei. Ah, tu fizesse 2? Fiz 2 faculdades, não terminei a primeira. Eu fiz 2 faculdades que não tinham nada que ver entre si. Biologia, que na época chamava-se História Natural, e saí no 2º ano, e Direito. E eu entrei junto nas 2. Direito na PUC e Biologia na URGS. E Direito terminaste? Direito eu terminei, mas parei os 2 primeiros anos, eu parei. Tá? Os primeiros anos eu parei. Fiz 2 anos de História Natural, de Biologia. E depois me formei em Direito. Agora, eu fui fazer Biologia para me preparar para Medicina. E fiz o vestibular de Medicina. Mas no ano seguinte eu já era aluno de Direito, já era aluno de Biologia, e já estava em Política Estudantil. Já estava em Eu era secretário-geral. O Julinho muito ativo, né? Sim, o Julinho era ativo. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil Júlio de Castilhos, que era, na época, se dizia que equivalia a ser deputado estadual, pelo prestígio que tinha. Sim, sim. E quantos líderes não saíram dali, né? Sim. Não, nós fizemos no dia que eu tomei posse, em março de 1952, nós fizemos uma passeata ao Palácio do Governo. O Ernesto Dornelles era governador, nos recebeu e me levou à janela do palácio, até hoje, e prometeu que ia construir um novo prédio do Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, isso era em março de 52. Em novembro de 51, Júlio de Castilhos, que era aqui na Avenida João Pessoa, um prédio lindo. O museu? Foi incendiado. Não, o Colégio Estadual. O Colégio, Julinho. Olha, era desse tempo do Julinho Antigo. Do Julinho Antigo. Eu fiz 2 anos no Julinho Antigo. Do Anchieta Antigo. Que era lindo também, que era lindo. Era lindo. O Anchieta lindo. Bom,
E então nós fomos fazer os exames no Instituto de Educação e na Escola de Cadetes, ali na José Bonifácio. E em março assumimos as aulas no prédio do Arquivo Público que o governo do Estado nos acomodou ali, terminou o prédio ali na Rua Riachuelo, esquina com a Caldas Júnior. Que memória que tu tem, hein, Flávio? Coisa boa, sabe detalhes. Mas a memória é para isso. A memória é para isso, viu? Só que ali nós estávamos mal. Claro. Estávamos mal acomodados. Mal acomodados. Até muito bem. A reforma foi muito bem feita. Me chama a atenção isso porque foi em novembro que o Julinhos queimou-se. Não, que queimou. Novembro de 51. E em março de 52 nós já estávamos num outro prédio. Hoje não aconteceria isso. Hoje com o ensino público? Em março. Bom, e o ensino Júlio de Castilhos era esplendoroso. Esplendoroso. Falando nessa época, Flávio, todo aquele momento muito instigante para os movimentos, para os pensamentos, e tu era um militante de esquerda, né? Já estava bem envolvido com a coisa da política. Vendo hoje, tanto juventude quanto gente de tudo que é idade, tão maluco, tão extremista, botando tudo é culpa da esquerda, essa falta de diálogo, essa polarização muito agressiva, não te assusta, tendo encampado toda essa luta que a gente sabe que depois tu vai me contar, mas isso não te deixa assim um pouco assustado, Flávio? O meu pai está bem assustado. Me deixa. Minha filha, eu tenho muito medo que a gente perca a liberdade de novo, porque a gente não tem muito esse medo porque pegou um outro momento. Eu era pequena, era o Figueiredo, já era um momento de abertura. Nós já tínhamos voltado. Flávio, comentei ontem com o pessoal, com o Mário, com a outra nossa colega. Eu e o pai votamos juntos para presidente pela primeira vez. Eu com 16, fiz o título bem no início do título aos 16. O teu pai também? E o meu pai nunca tinha votado, porque pegou era pequeno para votar no Juscelino. Era pequeno para votar no Getúlio. Entendi. E não elegeu presidente, só elegeu o governador, eu acho, né? Não, nem governador. Em Porto Alegre, nem prefeito. Não, talvez ele tenha votado antes para governador e depois para presidente. Pode ser. Assim. Pode ser. Muito. Então, voltando a falar, como é que tu vê isso, tendo participado tanto dessa raiz da esquerda e tá tão equivocado, né? O que mais me apavora é a ignorância de certos setores da nova geração. É a ignorância. Eles ignoram... Qualquer lado. Bom... Tanto extrema-direita exatamente, quanto direita ou esquerda. Mas, fundamentalmente, na direita. Me apavora a ignorância da direita, porque não há exemplo nenhum na humanidade de que se peça a volta de uma ditadura. É inacreditável. Nem na União Soviética, nem na Alemanha, passei agora um mês na Alemanha. Nem na Coreia, nem na Venezuela. Nem na Coreia, lugar nenhum. Bom, nem na Argentina, bom. E me apavora no sentido de que eles... Nenhum dos dois lados. Aí a minha crítica vai para os dois lados. Que eu sou muito crítico da atual esquerda, do que se chama esquerda. Pois é. Que se chama esquerda. Muito agressivo também. Não, que eu acho que não é esquerda. Não é esquerda coisa nenhuma. Bom, ladrão nunca foi de esquerda. Não, por isso a confusão é muito grande, né? Exatamente. Bom, mas quer dizer, eu fui presidente no Júlio de Castilhos, antes de ser presidente do Grêmio Estudantil, que era muito importante, fui presidente do Centro Jonatas Serrano da Juventude Católica, da JEC, Juventude Estudantil Católica. E no Júlio de Castilhos eu conheço o pessoal, os judeus do movimento sionista, que eram jovens, e aprendi muitíssimo com eles. Fui conhecer marxismo com eles. Olha! Tá? Fui conhecer marxismo com eles. Depois todos eles foram para Israel, gente aqui, filhos de famílias ricas, eu me lembro uns Zimmermann, que eram os judeus mais ricos de Porto Alegre, o Oscar Zimmermann foi para Israel, se transformou no grande filósofo de Israel, morreu há 2, 3 anos atrás. Aprendi marxismo com eles. Olha. E aí fui para o Partido Socialista, que era um clube, como dizia o Brizola, vocês são um clube.
Um Os clube. mais maduro, claro. Vocês são um clube. Tá? E era mesmo. Não, mas havia gente madura no Partido Socialista. Nós queríamos era aquele socialismo puro, tá entendendo? Bom, Idealismo. já eram muito anti-stalinistas. Bom, agora, eu aprendi mesmo tudo que eu sei hoje de comportamento humano. Eu aprendi com... Dinheiro eu tenho, hein? Bom, o que eu aprendi mesmo foi na política estudantil. Na prática. Que na época era muito importante. Na época se discutiam posições. Viu? Quantos líderes saíram dali, né? E eu era um dos dirigentes da esquerda, viu? Que era muito diferente do que hoje se intitula esquerda ou direita, entendendo? Nós queríamos todos, na esquerda ou na direita, transformar o mundo. Não estávamos em busca de cargos. Não nos passava pela cabeça conseguir um CC, um cargo em comissão, por ser da bancada X, Y ou Z. Não como existia hoje. esse raciocínio, né? Não existia isso. E não existia. embora fossem... Eu sei porque era muito a raiz do meu avô, né? Esse jeito de fazer política. Sim. E do meu pai, enquanto ser político, né? As pessoas discordavam, se opunham umas às outras, mas não se agrediam, né? Quantos amigos de direita tu tem? Sim. O meu próprio pai, o meu avô, isso não existe, né? É uma coisa assim insana o jeito que as pessoas estão encarando a política hoje em dia, né? Não, nós ficamos... É muito triste porque não constrói, né? Nós ficávamos na casa da JUC, primeiro, a Juventude Universitária Católica, e depois na casa do estudante, já quando eu universitário, discutindo, a esquerda, discutindo com os integralistas. Soluções. Discutindo. E sou amigo deles até hoje. Tem um sujeito aí que é de ultradireita, tido como tal, o Antônio Pires, ele até está meio mal, parece estar com início de Alzheimer. Ele era de ultradireita. E, no entanto, nós tínhamos... Não tem por que se odiar, discutimos, né? Mas discutimos assim, longamente. Né? Brigávamos em termos... Se embatiam, claro. Nos digladiávamos. Tá? Bom, então, o que me assusta isso é essa ignorância de hoje da ideia fixa. Entendeu? Da coisa compulsiva, né? De ódio mesmo. Exatamente, da coisa compulsiva. Bom, e da direita mais por um lado, que a mim me afeta mais, por um lado a direita, mas me afeta muito também a incompreensão da esquerda. A falta de entendimento, né, que o Lula tem que tem que estar lá e tem que pagar pelas confusões mas a gente tem pena, mas... Não, o Lula foi um desastre. O Lula foi sempre um demagogo, muito hábil, muito inteligente, né? Muito sedutor, mas muito ignorante da realidade, muito ignorante. Ele se jactava de ser inculto, tá entendendo? Isso é um absurdo, não ter curso nenhum, tá entendendo? Tem um curso do SENAC, ou do SESI. Até a gente respeitava muito a trajetória por ter chegado onde chegou, mas assim, para desmoronar daquele jeito, né? Exato. Era até melhor não ter chegado, né, Flávio? E o que me chama a atenção é que a chamada esquerda, o PT por um lado, e o PDT por outro, o PDT depois da morte do Brizola, que se esfacelou, o PDT se esfacelou. Bom, que não tenham feito a autocrítica dos ladrões que estão incrustados no... Gente, como eu digo, que não tem nada a ver com a esquerda, gente correta, né? como o Tarso Genro, como o Olívio Dutra. O Tarso é um intelectual, mas não tem nenhum pronunciamento do Tarso duro contra... Claro, não. Sim, mas são duros, mas pedindo desculpas por serem duros, tá entendendo? Não, tem que bater, né? O próprio Rossetto, que é um sujeito de boa formação, não vejo nenhum deles fazendo crítica ao assalto que foi praticado pelo PT, pelo PMDB, pelo PP, PP do Maluf. Bom,
Hoje em São Paulo está o PSDB encurraladíssimo, está entendendo? Bom, é um horror a política brasileira, se transformou numa gazua para abrir o cofre. A gazua é aquela espécie de chave mestra que abre qualquer cofre. É verdade. Né? Bom, É verdade. então se transformou nisso a atividade política brasileira, né? sem base, né? Sem Sem nenhum valores. programa não há ninguém que aponte soluções. Se tu pegares o que dizem os políticos brasileiros, dizem todos a mesma coisa. Né? Querem um bem público, querem não sei o quê, querem isso, segurança. Bom, mas e o programa? Qual é a estrada que vai nos levar daqui ao Rio de Janeiro? Ou daqui a Buenos Aires, ou daqui a São Paulo? Eu quero uma estrada. Não, mas a estrada vai passar por tal lugar. Entendeu? Não há nada, há palavras ao vento. Um querendo destruir o que o outro fez. Flávio, voltando um pouco no passado. O episódio, tu já deve ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes. Né? O episódio do embaixador foi muito marcante, porque tu estava falando em estrada. Desse momento de Julinho, advogado, formado em Direito na PUC, como é que foi esse salto para a luta armada, para coisa mais séria, e aí tu te imbuiu, eu vou defender o meu país, e eu queria saber se nesse momento tu não pensou em ser político. Como que foi essa trajetória e que lembranças tu tem daquele episódio do embaixador? Eu contei pro Mário, porque obviamente ele não lembra, né? Nem das histórias, porque é muito mais moço que nós. Vou chegar lá. Eu estava em Brasília, era colunista político da Rede Última Hora, que eram 7 jornais em 7 capitais. Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Niterói. Era Globo, né? Era Globo em papel. Né? A televisão recém começava, os jornais tinham uma influência enorme. Bom, eu era colunista político em Brasília para os jornais então acompanhei todo o desenrolar do golpe. Eu tenho um livro sobre isso, 1964, o golpe. Todo o desenrolar do golpe. Bom, fui a última pessoa, o último jornalista a falar com o Jango no Palácio. O Jango fugindo de Brasília. Isso em 61. Não, em 64. 64. Não, 61 foi aqui. A legalidade. Bom, nós tínhamos primeiro feito a legalidade aqui. Sim. Quem lançou o movimento da legalidade foi a Última Hora aqui, numa edição extra, sugerida pelo Brizola, que era o governador. Foi um último suspiro ali dele tentar evitar o golpe, em 64 não conseguiu mais. Né? Foi. Em 64 o golpe ocorreu. Em 61 ele foi abortado. O Brizola abortou. Sim. O Brizola conseguiu derrotar o golpe. Exatamente, decepou o golpe. Bom, e eu acompanhei toda aquela história do golpe. Até porque muito ligado com o Brizola, né, Flávio? Bastante ligado ao Brizola. A legalidade aqui em 61 me ligou muito ao Brizola. Muito ao Brizola. O Brizola antes tinha assim, muita desconfiança minha, porque ele às vezes me fazia, olha, não publica isso, tal coisa, não publica. E eu publicava, tá vendo? Sim, ele ficava de olho aberto. E na legalidade não, é isso. Tudo que tu publicava era tudo que ele queria. Bom, não, porque o Brizola tomou grandes posições, o governo do Brizola foi um governo inovador no Rio Grande do Sul. Eu sou suspeita, né? Afilhada, mas ele foi diferente, né? Não, totalmente diferente. Tanto que ele nunca viu o Lula com bons olhos, né? Não teve clarividência sobre o Lula. Bom, mas ainda que tenha apoiado o Lula. E quando Collor, ficou Lula, etc. Mas isso foi no final, né? Mas quando ficou o Lula e o Collor, ele apoiou o Lula. Mas é que era muito natural pra gente, né? Nossa ideia é apoiar o Lula, né? Eu votei todas as vezes no Lula, no segundo turno. Deixa eu voltar aqui para não nos perdermos. Aí em Brasília, em 64, quando houve o golpe, eu vejo uma coisa que eu tinha 29 anos, não tinha feito 30, eu fiz 30 naquele ano. Que era aquela coisa do arrivismo, dos sujeitos que tinham sido os pedinchões no governo do Jango, que viviam no palácio pedindo, em seguida aderiram. Aderiram o golpe. Aderiram o golpe. Para continuar pedinchões. Continuar pedinchões. Começou a política brasileira. Aí foi a minha primeira grande decepção com a política convencional. Tá? Com o formato. Com o formato da política convencional. E com o desenrolar da política convencional. Bom,
Eu podia até ter feito carreira dentro Da política, claro. Não, dentro do próprio golpe. Tá? O homem forte do governo, em oposição ao Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, que era o ditador, era o ministro da Guerra, o general Arthur da Costa e Silva, primo da minha mãe. Eu podia ter feito, eu acompanhei o Costa e Silva quando ele fez a campanha, ele era candidato único, eleito pelo Congresso. Acompanhei pelo país inteiro, só não vinha o Rio Grande do Sul. Disse, não, o Rio Grande do Sul eu não vou com o senhor. Bom, eu podia ter feito carreira se fosse um coronel. Claro. Bom, ele sabia que eu era um sujeito de esquerda, mas gostava até muito de mim. Gostava muito de mim. Sim, era outro tempo, né? Ele dizia, não, os comunistas, vocês os comunistas lá, esses teus comunistas aí. Bom, ele era um bonachão, não era uma pessoa, o Costa. Não era uma pessoa, era outro. Tentou uma reabertura, bom, mas não vem ao caso. E em seguida, claro, em seguida eu percebi que não tinha outra saída para demonstrar que a ditadura era uma ditadura. Para lutar contra ela. Não tinha outra saída senão a luta armada. Pelo menos nós queríamos fazer com que a ditadura se mostrasse ditadura. Né? Bom, Aqui veio, e eles mostraram. E eles mostraram. Bom, mas não foi pela luta armada que eles se transformaram em uma coisa odiosa. A ditadura em si foi odiosa desde o início. Nunca tinha havido um golpe no Brasil naquele estilo de sair prendendo todo mundo. A casa do Brizola aqui em Porto Alegre foi invadida. Tá? A casa do Brizola, nunca tinha acontecido isso na Tobias da Silva. Hoje é um edifício ali, mas foi invadida. A roupa do Brizola foi aberta, que eles achavam que tinha dólares, que tinha não sei o quê. Né? Abriram toda. O Brizola não levou um casaco. Não ficou um casaco, abriram todo. Quando ele saiu. Mas no dia seguinte ao golpe, nunca tinha se caçado, se demitido gente das Forças Armadas, oficiais, generais, coronéis, almirantes, brigadeiros. Gente que desertou. Não, gente que foi caçada, nunca tinha sido perseguida. Entendi. O maior herói brasileiro da guerra, Rui Moreira Lima, que fez 94 missões aéreas na Itália, foi caçado na primeira lista. Né? Mas caçado pelos próprios militares? Sim. Porque Caçaram, a gente que pensava diferente. Sim, caçaram 530 oficiais ou 520 oficiais. Caçaram e prenderam, e o povo fugiu. Sim, não, todos eles foram presos. Os mais velhos, os generais não foram. O próprio avô da Juliana Brizola. Exatamente, o Daut, exatamente. Que tem uma história muito capitão bacana, Daut, né? Que em 61 ele ajudou o Brizola. Ele era capitão em 64, em 61 ele foi fundamental aqui na base aérea de Canoas. Exatamente. Que iam bombardear o palácio. E ele furou os pneus do avião. Foram sargentos, mas ele estava envolvido na história. Tanto que foi exilado e caçado junto com o Brizola. Foi a ocasião que eles ficaram amigos e que os filhos casaram. Se conheceram. Exatamente. O Daut, jeito fantástico. E a Doris está aí, a mulher dele conhece? A avó da Juliana está viva? Está viva. Um amor, é os dodói dela. Fantástica. Eu não sei qual era o melhor. Eu sempre dizia que a Doris era melhor que o pais da Nereida. Os pais da Nereida. Isso. Bom, então nunca tinha visto isso. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. Tinha acontecido o golpe, etc. O Getúlio foi deposto em 1945 e foi para São Borja. São Borja foi para a fazenda dele e ficou lá. Tá entendendo? Sim, assim foi por diante. Ficou lá, tranquilo. Não para ele, né? Mas pelo menos a situação foi... tranquilo. Não, ficou lá, não foi perseguido, não foi nada bom. E o golpe de 1964 foi odioso. Essa tua última entrevista com o Jango, tu lembra dela? Sim, está toda no livro que eu escrevi, está toda... Não foi nem entrevista, nós entramos no gabinete, ele estava arrumando ele estava, de fato, saindo de Brasília, como eu digo no meu livro, em fuga. Sentindo. Em fuga. Mas sabia de alguma coisa? Claro. Não, sim, já estava o golpe. Já estava instaurada a coisa. O golpe dado, ele tinha vindo do Rio, tinha chegado no Rio 1 hora antes. Naquela época, Brasília e o Rio de Janeiro dividiam a condição da capital da República. Né? Bom, mas nunca tinha havido um golpe como o daqui. Por quê?
tinha sido um golpe fruto da Guerra Fria. O golpe de 1964, está documentado isso, nesse meu livro eu ponho todos os documentos em inglês, os originais, depois da tradução, nasceu e foi articulado nos Estados Unidos, pela CIA. Pois é, isso eu sei. Toda. Então, veio com aquele ímpeto da Guerra Fria. Entendi. Que foi uma coisa que a tua geração, pegou só no final. A dele não pegou nada. Os dois lados, a União Soviética e os Estados Unidos, disputavam a hegemonia. O antagonismo começou aí, né? Exato. Exatamente. Aí começa... Capitalismo é bom, comunismo come criancinha. Exatamente. Começa aí essa aflição fanática de hoje, dos dois lados, tá entendendo? Eu divirjo de ti, eu tenho que ser teu inimigo, tu diverges de mim, tu tem que ser minha inimiga. Né? Bom, e aí, no dia 1º de janeiro... Conheceu o Che Guevara? Sim, eu tinha conhecido o Che Guevara em 1961. Bom, e o Che Guevara em Punta del Este... Foi naquele encontro com o Brizola? Exatamente. Punta del Este. Punta del Este, 1961. Emblemático encontro, né? E o Che Guevara era uma pessoa cativante. Imagino. As edecanes, como é que se diz? As recepcionistas da reunião essa da OEA, da Organização dos Estados Americanos, eram todas das grandes famílias de Montevideo. Tinham ido para Punta del Este para ser... E então eram pessoas assim de direita, entendeu? Sim. Bom, maravilhadas com o Che Guevara. Sim, todas. Ele era sedutor também, né? Então, que ele tinha inclusive um porte bonito, sabe? Porte bonito. Bom, e eu digo sempre que o Che Guevara não falou nos encontros dele com o Brizola, foram os dois muito rápidos, um com um churrasco oferecido pelo presidente do Uruguai, que o Brizola era o único convidado, o churrasco oferecido ao Che Guevara. Mas foram encontros muito rápidos. Depois ele teve um outro encontro de 20 minutos, 30 minutos com o Che Guevara, que eu fui procurar o Che Guevara, que ele queria se despedir do Che Guevara. O Brizola era conselheiro especial da delegação do Brasil e queria sair da delegação e voltar para o Rio Grande do Sul, porque dizia que a delegação não estava cumprindo as ordens do presidente Jânio Quadros. Só que o presidente Jânio Quadros, totalmente maluco, tinha dado uma ordem para o Brizola e outra ordem para o ministro da Fazenda, que era o chefe da delegação. E ele ficou no conflito. Claro. Não, o Jânio era totalmente atrapalhado, o Jânio. Então, eu digo que o Che Guevara nunca falou em revolução, nunca falou em sublevação para o Brizola. Mas o Brizola chega aqui e 19 dias depois, ou menos do que isso, 2 semanas depois, a renúncia do Jânio Quadros. E o Brizola se subleva. Renúncia do Jânio Quadros com um golpe, com aquela ordem que se o vice-presidente João Goulart chegar no Brasil, ele estava na China em missão oficial, aí foi 61. Ele será preso. Entendi. Bom, o Brizola se rebela então, eu digo sempre que o Che Guevara serviu de espelho ao Brizola. Não disse nada, mas de espelho ao Brizola. Inspirador. Que o Brizola foi o único da delegação brasileira que apoiou, felicitou o Che Guevara pelo discurso que o Che Guevara fez. Discurso duríssimo. Firme. Duríssimo, acusando os Estados Unidos pelas intervenções que tinha feito em Cuba. 4 ou 5 meses antes tinha fracassado a invasão de Cuba, patrocinada pela CIA americana. Então, tudo isso foram influências que o Brizola sofreu e que eu acompanhei. Acompanhou, de certa forma, também sofreu, né? Bom, então nisso é que, a partir de janeiro de 65... A luta ganhou uma importância maior para ti. Eu optei pela preparação da luta armada. E levamos 3 anos preparando uns focos... Não. O sequestro eu fui apenas... Não, o sequestro não tem nada que ver. Foi só troca, né? Eu fui beneficiado. Beneficiado com o sequestro, claro. Fui beneficiado. Tá? Nós ficamos... E Flávio, tu não tinha medo? Não, né?
Olha, Medo, tua mãe, teu pai, como é que era? Porque tu era um Bom, menino, né? eu não era tão menino, né? Tinha Não, vinte- meu pai tinha morrido, meu pai, eu perdi o meu pai aos 16 anos de idade. Tu não era tão menino, tinha 29 já. por aí. Eu tinha, né? 28. Quando eu fui preso, eu tinha 29 quando houve o golpe de 1964. Quando eu fui libertado da prisão, em 1969, eu tinha... Que foi a prisão dura pra ti, né? A primeira foi mais tranquila. A primeira foi tranquila, veio uma ordem do Costa e Silva para me libertar. Tá? Eu era o colunista político, havia 3 colunistas políticos. políticos. Tu teve dos teus colegas também, na primeira e na segunda Sim, muita. Muita comoção, né? Com foi. simpatia com o grupo de vocês. Se tu pegar os jornais aí da época, tu vais ver. Principalmente os jornais do Rio e São Paulo. O que eu ia dizer? Bom, Não, nisso tu estava atuando no Rio Grande do Sul, mas já quando começou mais sério, foi para lá. Não, estava em Brasília. Tá. A partir de 63 eu estou em Brasília. Tá. Eu venho ao Rio Grande do Sul episodicamente, venho ao Rio Grande do Sul em visita. Tá. Vim ao Rio Grande do Sul para fechar a última hora aqui, em 1964, 2 meses depois do golpe. Para pagar, eu trouxe um cheque para pagar os passivo trabalhista. Para fechar mesmo, fechar as portas. Quando a última hora se transforma em 0 hora, a última hora indeniza todo mundo, e o sujeito que era diretor da última hora, Ari de Carvalho, ficou fez o grupo. Ele pegou tudo da última hora, entendeu? Eu trouxe 2 cheques para ele, me lembro que para o passivo trabalhista, ele não pagou, só pagou a quem ele queria. Por exemplo, Carlos Bastos, o João Avelini, não sei se conhece, ele não pagou. Ele não, coisa assim. E aí depois ficou sócio do seu Maurício? Ainda mais tarde que o Maurício entra. Entendi. O Maurício entra 1 ano e meio depois. Tá. O Maurício era muito ligado à última hora, tanto que o departamento de notícias da Rádio Gaúcha funcionava na redação da última hora. Tá. Da última hora. Bom, e depois, então, ele se liga ao Ari e acaba ficando com o jornal. O Ari saiu daqui, depois foi para o Rio. Bom, mas não vem ao caso esse outro detalhe. A gente estava chegando no episódio do embaixador. Bom, então, em Brasília, mas em 1967, eu sou preso em Brasília. E aí já não tenho mais condições de ficar em Brasília, que era uma cidade pequena. Entendeu? Onde as pessoas te conheciam. Cidade pequena, não podia mais continuar. Mas tu foi preso em Brasília? Fui preso em Brasília. Fiquei 30 dias em Brasília e depois mais 3 meses em Juiz de Fora, que era a sede da circunscrição militar. Não era Brasília, engraçado. Tu ficasse preso? Não, depois eu estive numa outra prisão. Aí o Supremo Tribunal Federal me deu um habeas corpus por unanimidade. Tá. O primeiro habeas corpus da nova Lei de Segurança Nacional. Tá? Bom, o primeiro habeas corpus. Até então, o Supremo Tribunal Federal não tinha dado habeas corpus. Bom, aí eu vou para o Rio de Janeiro, e o Samuel Weiner estava exilado na França, volta, e aí então me convoca para nós reorganizarmos a última hora do Rio. Bom, do Rio e São Paulo. Que só havia as 2. Só tinham ficado as 2. Só tinha ficado as 2. A história do Brasil foi um grande jornal. Passa por ti, né, um pouquinho. Um grãozinho de areia, partezinha. né? Bom, a Última Hora foi um jornal muito importante. Eu sei. Em todos os aspectos. Redacionalmente, valorizando a profissão de jornalista. Antes, jornalista era um bico. Tu tinha um emprego público Nem faculdade tinha, lembra? Nem faculdade tinha. Bom, paralelamente a isso, eu tinha ido para a Universidade de Brasília. Tá? Para a Universidade de Brasília, eu fui para a Universidade de Brasília em 1963, fevereiro, março de 63, nós íamos organizar a Faculdade de Teologia. Olha! Para quê? Então eu ia dar eu comecei a estudar uma disciplina que se chamava Os Novos Deuses. Que diferente.
Exatamente, os novos deus. As disciplinas da Universidade de Brasília eram todas diferentes. Agora, uma que ontem eu vi no Jornal Nacional, a felicidade. Felicidade, como se chega à felicidade, o que é a felicidade? Que coisa mais importante, essa disciplina tinha que ter em toda a faculdade. Os novos deuses. O que eram os novos deuses para mim? Eram os bancos. Era a sociedade de consumo. Não havia ainda surgido os shopping centers, que hoje são a divindade. Entendi. Eu chamava os bancos as novas catedrais. Bom, quando nós vimos, a faculdade ia começar em junho de 64 e dia 1º de abril foi o golpe do Estado. A primeira coisa que eles proibiram, foi assim, proibido mesmo. A Universidade de Brasília foi a continuidade e a continuação do curso da Faculdade de Teologia, que nunca mais surgiu. Você ouviu falar? Nunca mais surgiu. Bom, aí eu fui para uma faculdade nova que estava se fazendo, que era a Faculdade de Comunicação. Se chamava Comunicação de Massas, que é um nome inglês e americano, Mass Communication. Bom, e que depois, em 1967, quando nós fomos demitidos, se chamou só Comunicação, que eles achavam que Comunicação de Massa era um nome comunista, que era tirado das universidades americanas, de Harvard. Olha. Tá? Mass Communication. Nada de comunismo. Tudo para eles era comunismo. Tudo para eles era comunismo. Bom, e aí então eu vou e dou uma disciplina chamada História da Imprensa e da Opinião Pública. Quando há a crise da Universidade de Brasília, eu sou demitido num grupo de 15 professores. O grupo de 15 sempre me persegue. Depois são os 15 trocados pelo embaixador americano. Bom, e aí uns jornalistas, amigos meus, foram falar com o Daniel Krieger, que era daqui, o senador, que era o presidente da Arena, que então já havia a Arena, que era o partido da ditadura, e dizer, senador, aqui o seu amigo foi demitido. Tá? E o Krieger vai falar com o Castelo Branco. Que era uma boa pessoa, o Krieger. Fantástico, um homem maravilhoso, um homem maravilhoso, uma alma humana. Sou muito amiga da neta dele. Da irmã do Kevin. Filha do Mage, do Valdir? Filha do João Carlos. Filho do João Carlos? São muito queridos todos. Não, eles são maravilhosos, maravilhosos. O Krieger é um sujeito fantástico, fantástico. Bom, e o Krieger vai ao Castelo Branco. E o Castelo, aquela coisa, disse, não, vou mandar averiguar, não sei nada disso, vou mandar averiguar. Aí, X dias depois, o Castelo chama o Krieger e diz, olha, aquele seu amigo realmente tinha que ser demitido da universidade. Que além de comunista, ele é nazista. Tá mas que misturança. Bom, e aí mostrou, sabe o que era? Nos livros que eu sugeria para os alunos, que eu dava uma disciplina chamada História da Imprensa e da Opinião Pública, que era uma disciplina política. Então eu punha 2 livros, entre outros. Um era o Mein Kampf, do Hitler, Minha Luta, do Hitler. Tá? E outro era um livro do Lenin, Que Fazer, do Lenin, que implanta a União Soviética. Né? Bom, então, por isso... E vários outros. Não dava muitos livros, mas 3 ou 4. Bom, era uma disciplina fundamentalmente política. Sim, para entender a situação. Claro, para entender para odiar, inclusive. Claro. Tu vês o espírito da época. De entortar, né? O espírito de incompreensão da época, que se repete muito agora. Muito. Que se repete muito agora. Por isso essa busca louca pela ditadura militar. Porque identifica muito com aquele tempo, né? As pessoas se identificam com aquele tempo no pensamento. Que e as pessoas mais não querem pensar, não querem raciocinar, querem que pense. Né? Querem que pense por elas. Há uma preguiça mental, uma preguiça de raciocínio, que eu acho, não sei até se é fruto da ignorância ou se leva à ignorância, se produz mais ignorância ainda. Sendo fruto da ignorância, ele se retroalimenta, exatamente. Mas a gente não ter tido educação nesse país ajuda também, né? Sim. Não, somos educados por quem? Não, somos educados por quem? Olha como tu falava do Julinho e olha a cena que a gente vê hoje. Sim. Então, que hoje é um outro detalhe que eu acho atroz. A televisão
educa ensino. mais do que a escola. A televisão entra pela janela, É mais como um referência, assaltante. né? Não, em todas as casas. Do casebre Hoje lá. não é nem a televisão mais, Flávio. Sim, É sim, foi o isso que eu ia aqui. dizer. Exatamente. São as chamadas redes sociais, onde se inventa, se mente, se fantasia. Né? As se pessoas odeia. não. E se odeia, exatamente. Se odeia. Fundamentalmente. Até porque é muito fácil eu te dizer as piores coisas de ti. Ah, é? Né? E Não, tu é que dizer as diz uma piores amiga coisas de minha, mim. construir é que é a dificuldade. Tu destruir qualquer coisa Claro, é fácil. claro. Não, ainda mais ali com os dedos. E ganha uma força maior. Claro, né? não, As eu pessoas sou. ficam instigadas com agressões. Exato, não, eu sou. Bafão, né? Eu Barraco. sou o machão, eu sou o que não tem medo, entendendo? Que digo tudo de qualquer coisa, inventando coisas, Ali, né? sem nenhum apoio concreto, em realidade concreta nenhuma. Bom, mas não era o que eu queria Não, daí a dizer. gente Era outra estava coisa. falando até tu chegar Passou toda a prisão, que deve ter sido um período duro esse segundo momento, né? Porque tu fala isso nos teus livros, né? Que a tortura realmente... Sim, mas a tortura, eu sempre tive dúvida com relação à tortura. Eu achava que um pouquinho era invenção nossa. Eu lembro. Invenção é uma ideia, né? Uma ideia nossa, tu diz isso nas nossa entrevistas. propaganda nossa. Uma invenção até da esquerda, tu diz. Da própria esquerda para Sim. Bom, porque eu tinha sido preso em 1967, nessa ocasião, e não tinha sido torturado. Foi tranquilo, nessa ocasião do Krieger. Eles deixaram... Não, o Krieger foi na história do... Bom, o Krieger também foi ao Costa e Silva até se apresentar como refém, senão eu fico como refém. Bom, mas em 1967, primeiro o Krieger foi na Universidade de Brasília, com Castelo Branco. Sim. Bom, e eu fui bem tratado. Até que o Supremo me deu habeas corpus 6 meses depois. Aí eu vou para o Rio de Janeiro. Bom, e em 1968, eu sou chefe de reportagem da Última Hora do Rio e vem o ato institucional número 5. Foi bem quando meu avô foi caçado. Exatamente. O Walter Bertolucci foi caçado aí. Aí eu saio da Última Hora, eu e o Samuel Weiner. Não? Samuel Weiner, porque era o Samuel Weiner, tinha vindo do exílio na França, e eu porque tinha um processo na auditoria militar de Juiz de Fora, que era a pior do Brasil. Juiz de Fora e Recife. Eram as mais rígidas. Eram as mais rígidas. Bom, tinha um processo teu como subversivo. Exatamente, como subversivo toda a tua Brasília. trajetória, universidade, aula, teologia, tudo isso. Bom, tudo na tua ficha. Aí saímos do jornal, eu me lembro que naquela época não havia cartão de crédito nem nada. Bom, Samuel disse, olha, havia o dinheiro da venda avulsa. Né? Havia 1.500.000 cruzeiros. Então o Samuel disse, eu fico com 1 milhão e você fica com 500.000. Que devia ser hoje uns 30, 40 mil reais. Não era mais que isso. Não era mais que isso. Era isso, mais ou menos. Isso dava para... Bom, só que em seguida o Samuel Weiner se apresentou, uns 15, 20 dias depois, se apresentou, tal. Não havia nada contra ele, não havia nada contra mim, eu tinha esquecido de mim. Só que eu aí não podia voltar para o jornal, por uma série de coisas. E já tinha me engajado de novo na luta armada. Bom, aí eu sou, para pular eu sou preso numa cilada que me fazem, que eu caí por ingenuidade. Sou preso ao lado do meu apartamento no Rio de Janeiro, na rua Paissandu, e já ali começo a ser, não digo torturado, mas já começa a ser uma... Outra prisão. Outra prisão. É a sanha. Eles me tiram um sapato, me levam, me botam num táxi, aqueles táxis grandes que havia, aqueles táxis importados, havia na época, e eu sento no meio, 2 policiais do meu lado, sou preso pelo Esquadrão da Morte. E os 2 fumando. Quando termina de fumar, apaga a bagana aqui no meu... Estava aqui, a mesa aberta ao peito, né? Setembro, estava fresquinho no Rio, mas estava de camisa. Os 2. Primeiro um, depois o outro. E a humilhação junto com a dor, né? E aí eu chego na polícia do Exército, no Rio de Janeiro,
e entro direto no chamado corredor polonês, que é assim uma fila de um recruta de um lado do outro, e cada um dos recrutas tinha que me dar um pontapé e me derrubar. E tu já entrou assim? Entrei assim. E no final da fila tinha um major com uma mangueira, começa a me dar da mangueira, eu entro direto no choque elétrico. Direto no choque elétrico. Que eu não sabia o que era. Ninguém. Nem Não, exatamente. Não acreditava. Achava que era propaganda nossa, aquela propaganda inconsciente. Pra acabar com a ditadura. Aquela propaganda inconsciente. Sim, Né? que horror. Entro direto, choque elétrico. E fiquei duas noites e meia sem dormir e sem cela. Sem cela. Sem teu canto. Sem cela. Fiquei sem dormir, num banco ali. Né? De vez em quando me chamavam de novo para o choque elétrico. Né? E o problema é que eu me lembro que até hoje eu me lembro que eu queria dormir. Não ficar Mesmo todo machucado. Eu queria dormir. Que o choque elétrico é indescritível. Eu fiquei com 30 dias preso, cheguei no México, trocado pelo embaixador americano, 30 dias depois. Toda essa tortura durou 30 dias? Sim, não. Mais, menos, não, dado um tempo? Não, durou a tortura 4 dias. 4 dias. Mas muito horrível, 4 dias. Tu ficou vivo por no quarto do quinto muita dia. Gente morre nesse Exato. né? Não, morreu um sujeito do meu lado. Um dia antes de eu sair do Rio de Janeiro. E tu ficou firme, por sorte. Mas cheguei no México muito debilitado. Por exemplo, eu não tinha movimento na mão direita, porque só se dá choque no lado direito. Estudar o choque no lado esquerdo. Eles queriam te tirar alguma informação, claro. Sim, queriam. Sempre alguma. Sim. Agora, além disso, há um sadismo, tá entendendo? É um sadismo. Tu mata uma formiga e depois tu estraçalha a formiga. A mesma coisa acontece. E também humilhar, né? Claro. Não é só a questão de tu machucar fisicamente, tu machuca mentalmente aquela pessoa. Claro, não, é a destruição mental, a destruição não só física, mas principalmente a destruição psicológica. Ficou como um fantasma para ti, Flávio, muito tempo? Durante muito tempo ficou. Tu tinha dificuldade de falar? O falar era bom? Não, eu tive muita dificuldade de falar, até eu só fui falar sobre isso no México, me lembro direitinho, no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de 1970. Ficou quieto com aquela humilhação? Nessa noite, em espanhol, uns amigos meus que eu fiz no México, fiz muitos amigos no México. O México foi exílio? O México foi exílio, sim, nos levaram para o México. Nos levaram para o México. Sim. Os 15 trocados pelo embaixador americano foram levados para o México. Bom, e eu fiquei sozinho no México. Depois o pessoal foi para Cuba e eu fiquei no México. E aí uma pressão louca dos colegas para trazer vocês, né? Que eram 15 não jornalistas, né? Não, 15, eu era o único jornalista, eram 15. Um deles era o José Dirceu, que era dirigente estudantil. Lembranças dessa época, assim, amizade com essa turma? Sim, o José Dirceu eu fui conhecer no México, melhor conhecer no voo, né? No voo, eu não conhecia pessoalmente. O José Dirceu era o grande líder estudantil em São Paulo. E o Vladimir Palmeira... interessante? Mas era muito, como é que eu vou dizer, muito... Raivoso. Inventava algumas coisas. Bom, né? Como a própria cara, a mulher, depois fez uma plástica. Né? Não, mas essa história da cara, eu divirjo das pessoas que criticam o Zé Dirceu. Tu diverge. Porque a volta dos banidos, como nós éramos conhecidos, significava o assassinato, a morte. E ainda assim os 15 voltaram, né? Não, voltamos depois. Alguns naquele morreram. Momento significava Não, naquele momento significava. E por isso que ele fez eu só voltei com a anistia. E os que voltaram antes da anistia, só quem sobreviveu, os 5 que voltaram, só quem sobreviveu foi Zé Dirceu. Nossa! Viu? Por isso que ele não, por isso que ele não pôde dizer para a própria mulher. Não. Aí eu dou razão a ele, vocês não têm ideia. Não tem ideia do clima de terror que havia aqui. Se ele dissesse, ela podia, num determinado momento, contar para a mãe.
Sim, e que bom que tu não veio nessa primeira leva. Sim, então, nisso eu tive... Era gente que queria vir? Gente que queria ver. Gente que queria ver. Tá. E aí, Principalmente quanto o pessoal tempo que foi foi essa para Cuba. experiência do México? No México eu fiquei 6 anos. Olha! Bom, Na Cidade do México? Na Cidade do México. Eu sempre tinha sido aqui, no Brasil, jornalista, um assalariado. Sim. Né? E no México eu me tornei coproprietário do jornal. Né? Eu entrei para um jornal... Não era a época que tu escrevia a coluna do Estadão, não? Isso foi em Buenos Aires, Não, isso foi bem depois. Júlio Delgado. Júlio Delgado, isso foi bem depois. Puxa, tá sabendo. Deu uma Mas pesquisada, eu entro para o Excelsior era o grande jornal do México, e era uma cooperativa de trabalhadores. Tinham 3 jornais, 2 revistas. Bom. Então, nós ficávamos 6 meses, no máximo, e depois tínhamos ou sermos admitidos na cooperativa, ou ir para a rua do jornal. Tá vendo? Bom. Então, eu fui admitido na cooperativa. Bom. E passei a ser um dos 1.500 coproprietários do jornal, Olha, que que tinha os bacana, gráficos também, os gráficos. Né? E aí tem lembranças boas dessa época no México? Muito amigos? boas, muito boas. Tenho até hoje grandes amigos no México. Eu fui muito bem tratado no México, ainda que eu fosse muito crítico com o sistema lá deles. Com o sistema do México. E assim cheguei Muito capitalista, né? Muito vulnerável aos Estados Unidos, eu acho, né? Como é hoje, né? Não, como é hoje, não. E depois uma ditadura em nome do povo, de fato era uma ditadura branda, mas uma ditadura. Em nome do povo que não era representado na ditadura. Tu não discutia, as coisas que vinham de cima. Tanto que o Excelsior era o único jornal independente. Todos eles outros eram atrelados ao governo. Não tinha um interesse único, né? Porque é uma cooperativa. Claro. Bom, aí eu queria voltar. Tu volta em 70, então? 71, 2? Não, eu voltei voltei com a anistia no final de 1979. 79. Tá? Eu fiquei 10 anos e um mês... Aí a anistia não teve dedo de ninguém, todo mundo podia voltar. Todo mundo podia voltar. E aí, Flávio, emocionante. Bom, mas aí eu vou para Buenos Aires como correspondente do Excelsior para ficar mais perto do Brasil. Tá? Nesse período porque nesse período eu tinha sido praticamente desenganado em 1974. Como tivesse morrido? Não, desenganado em termos médicos. Achavam que eu estava com processo cancerígeno. Imagina. Bom, aí eu mudei toda a minha vida. Para ficar mais pertinho do Brasil. Mudei toda a minha vida em termos de alimentação. Olha, te transformou ali bastante. Isso tu não era casado? Já era casado, já tinha um filho aqui no Brasil e um filho meu nascido no México, meu filho cineasta, o Camilo. O Camilo é mexicano? É mexicano, nascido no México. A filha a menina é mais velha? A menina é mais velha. Da mesma mulher, eles são? Não, dois casamentos diferentes. A minha primeira mulher é daqui de Porto Alegre. E a segunda era mexicana? Não, a segunda era de São Paulo, uma quatrocentona de São Paulo. Né? O pai era um dos homens da ditadura em São Paulo, mas era até um bom sujeito, era um desembargador, etc. Bom, e isso conseguiu que ela não fosse... Quando eu fui preso no Rio, antes do sequestro da embaixadora americana, apareceu o nome dela, ela era da esquerda católica, ela, o Serra. E ele conseguiu conseguiu, e mandou para a Europa, ela foi para a Europa. Quando eu cheguei no México, ela estava na Europa. Mais elegante. Mandou, bom, mas não vem ao caso agora. Bom, e aí tu em Buenos Aires... Bom, aí eu venho para Buenos Aires até para que eu fique mais perto da minha filha. Claro. Que a minha filha eu não vi durante os meus 10 anos de exílio. Ai, que duro. Aquela coisa de casal separado. Sim, e o exílio todo também, no meio, né? E eu não vi. Tanto que a minha filha, até hoje, ela me conhece pouco. Porque ela fez o período... vínculo adulto. Claro, exatamente, ela fez o vínculo adulto. Quando eu cheguei, ela tinha... Ela não tem aquelas coisas da criança. Ela tinha 14 para 15 anos. Mas que bom, tomara que vocês tenham se compensado ao longo desses anos. Foi, aconteceu isso, está acontecendo isso.
Ainda está acontecendo. Claro, O processo. é lindo isso Bom, também, né? Mas então eu chego no Buenos Aires, numa época efervescente. O Perón tinha aberto a Argentina para nós. O Jango veio de Buenos Aires, veio de Montevideo para Buenos Aires, o Jango e a Maria Teresa. Eu vim. Só que quando eu cheguei, quando eu estava saindo do México, o Perón morre. Bom, e aí a Isabelita Perón, que era a mulher dele, que era uma coisa ridícula, que era vice-presidente, assume. Aí eu disse, olha, isso aí vai... Não vai dar certo. E não deu certo. Aí mesmo assim, eu cheguei em Buenos Aires, os peronistas se matando entre si. A direita peronista contra a esquerda peronista. Um morticínio, uma coisa terrível, terrível, terrível. Bom, então não tinha pisado no Brasil ainda? Não. Só volto para o Brasil com a anistia do Figueiredo em 1979. Hein? Eu já tinha até nascido, nasci em 73. Sim, não. Quando nasci em 73 eu estava no México. E aí, Flávio, voltar para o Brasil? Bom, aí é que eu começo a voltar para o Brasil antes da anistia, sabe, sem ter pisado no Brasil. Quando eu sou preso, quando eu sou sequestrado em Montevideo. A troco de quê? Eu fui, até hoje não sei, eu fui a Montevideo para tirar da prisão um rapaz que era o freelancer, o colaborador do Excelsior, que tinha sido detido ali. Bom, contrato advogado. Quando eu volto para Buenos Aires, eu volto numa quinta-feira, dia 14 de julho, Revolução Francesa, de 1977, e eu sou, antes de entrar no avião... Você estava voltando para o Brasil? Não, voltando para Buenos Aires. Eu morava em Buenos Aires. Já sob ditadura, mas morava em Buenos Aires. A história de ser correspondente do Estadão, o Júlio Delgado me protegia muito também na Argentina. Claro. Bom, aí, antes de eu subir na escadinha do avião com a ficha de embarque, como se dava antigamente, que é a mesma de hoje, né? Só que se ia, não tinha essas rampas de acesso, se ia direto pela escadinha. O sujeito me diz, o senhor se enganou na sua ficha de embarque. Quando sai do estrangeiro, preenche uma xícara. Eu tinha carteira de identidade argentina, que tem até hoje, porque eu tinha residência na Argentina. Eu posso até votar na Argentina, só não voto para presidente, mas voto para tudo. Aí eu volto, bom, estou sendo sequestrado ali na pista, eles me algemam, me levam, e fiquei assim... Também pela ditadura argentina daí? Não, pelo Uruguai, em Montevideo isso. Não, na Argentina não tinha problema nenhum. Que horror. Fiquei 20, até hoje eu não sei exatamente se foram 26 ou 28 dias, eu acho que foram 28 dias, sequestrado, permanentemente de olhos vendados, meu Deus, algemado, eu comia, descomia, não tomei banho tomei banho só um dia para ir me apresentar. Tortura diferente. Ai, Jesus, Flávio, quanta experiência. E no 14º ou 5º dia, eles me fazem uma tortura lá, me fazem uma penduração, que eu tenho até hoje um problema nesse lado esquerdo aqui. Me penduram, amarrado assim, né, algemado, me penduram. Bom. Eles queriam saber quem tinha me dado que eu não sabia o nome, quem tinha me dado umas anotações que eu levava, que eles descobriram por acaso, de centros de tortura no Uruguai. E assim, era uma reportagem sensacional. Repórter. Não, era uma reportagem sensacional. Não tinha sido publicado. Não, em lugar nenhum, nunca foi publicado. Eu dava toda a descrição do edifício. No dia tal, no dia tal, na rua tal, número tal, num casarão assim, janelinha assim, amarelo, não sei o quê. No dia tal foi morto ali, o líder bancário tal. Como é que tu descobriu tudo isso, Flávio? Uma pessoa que o Adido Cultural do México, eu era ligado ao México, Claro, 6 anos. Tinha documento mexicano, representar o maior jornal do México, bom. E o Adido Cultural do México é que me dá esses dados, me leva essa pessoa, na casa dele. Na casa dele, vou trazer bom, e o sujeito se apresentou como Oscar, eu sabia que não era o nome dele, mas não entrou em detalhes. Não queria saber, não ia dizer, né, quem era, não ia dar fonte. Caso assim não se dava fonte. Bom, dava todos os detalhes. Bom, então eles queriam saber quem era.
Sim. E eu não sabia disso, não. O Oscar. Né? Oscar. Bom, E aí foi solto? Não. Eu fui solto porque houve uma campanha internacional que começou aqui. Olha. Né? O Papa interveio. A minha mãe fez uma carta ao Papa que o Dom Paulo Evaristo, cardeal arcebispo de São Paulo, enviou ao Papa. E aí? Era o Paulo VI. Não era o João XXIII, era o Paulo VI. Não era o João Paulo II. Foi o antecessor. Eu tenho até hoje aí a carta em que o cardeal, secretário-geral do Vaticano, responde à minha mãe. Né? E aí deu certo. Mas aí, a política nos Estados Unidos, quem tinha assumido o governo tinha sido Carter, que era a esquerda do Partido Democrata, com quem eu tinha vínculos. Eu mandava toda a história tinha um senador, Robert Kennedy, irmão do Edward Kennedy. Robert foi morto. Irmão do presidente Kennedy. Que eu tenho cartas do Kennedy aí até hoje para mim, aquelas cartas formais, mas claro. Ele agradecendo, e disse, vou me interessar pelo assunto, e fazia um discurso. Ele foi morto, na tortura no Brasil. Claro. Eu, não era só eu que mandava, eu, mas um pessoal que estava na França. E eles falavam das pessoas lá, diziam desses... Sim, foi muito importante. Foi muito importante. E o Carter, quando assume, estava comprometido com a política dos direitos humanos, né? Que os Estados Unidos tinham perdido a guerra no Vietnã, estavam desmoralizados, muitíssimo, não. O Carter nos ajudou muito aqui a redemocratização brasileira. O Carter foi o grande incentivador da redemocratização brasileira, a tal ponto que o Geisel rompe o acordo militar com os Estados Unidos. Tá? Porque o Carter disse que não, envio de armas, essa história, vamos parar. Vamos parar, vamos ver o que esse exército está fazendo. Claro. Aí o Geisel rompe o acordo militar. Nunca tinha visto isso. Não lembrava. Tá vendo? Não, o Carter foi essencial. Foi essencial. Eu queria saber como é que foi tu pisar no Brasil de novo, depois de todas essas experiências. Mas deixa eu... Bom, aí eu saio do Uruguai, eu sou expulso do Uruguai, que eu queria ser, e saio do Uruguai, porque o Geisel deve chegar em Montevidéu às 6 da tarde, e eu saio de Montevidéu ao meio-dia. O Geisel chega às 6 da tarde em visita ao Uruguai. E os meus advogados, eu já estava fora da prisão, tinha uma semana que eu estava fora, não podia sair de Montevidéu, vigiado pela polícia e tal. Bom, e aí os meus advogados tinham dito, ao ministro das Relações Exteriores, olha, o Flávio, um jeito meio louco, tá entendendo? Ele está querendo, quando o Geisel estiver em Montevidéu, ele vai entrar na Embaixada do Brasil e pedir asilo. Ele prefere ficar preso em português do que ficar preso em espanhol. A experiência foi horrível, né? Bom, aí, então, o governo brasileiro impõe que eu seja... Saído. Aí eu sou expulso do Uruguai, tomo um avião de volta para Buenos Aires? Um avião já Buenos Aires para... E a cabeça, essas alturas? Difícil, não, né? Mas aí era a ditadura argentina, não podia chegar e voltar para o Uruguai, para a Argentina. Aí então o Mário Soares, que era primeiro-ministro em Portugal, vai dar asilo político. Então eu saio, eu chego em Portugal eu não tinha documento nenhum, com uma coisa assim, um salvo-conduto do consulado português, com a minha fotografia, um pedaço de papel, minha fotografia carimbada. Outra época, né? E lá ficou? Aí em Portugal eu fico 2 anos praticamente, nem deu isso. Chego em Portugal, o Julinho Mesquita, filho, bisneto, que é do Estadão, já me acompanha, vem de São Paulo para Buenos Aires, que é um avião que ia de Montevideo a Buenos Aires, só para levar os passageiros nesse voo para Madrid. Pela Aerolíneas Argentina, Madrid, Lisboa. Bom, e vai comigo,
Eu chego em Lisboa, está no aeroporto Brizola, eu não sabia que está, Brizola, Arraes, de todos os exilados. O Brizola tinha chegado em Lisboa 2 semanas antes. Eu não sabia. Esperar? Tudo à espera. Tinha umas fotografias, não sei onde é que estão agora. Mas que nos mudamos há pouco tempo aqui, ainda está tudo desarrumado. E aí começou outra coisa. Aí começou um novo... Outra perspectiva. Aí menos medo. E aí a volta para o Brasil. Pisar no Brasil. Só com a anistia, eu cheguei no primeiro dia, eu quis voltar pela TAP. A Varig me dava uma passagem, e eu comprei a passagem. Não fui eu que comprei, foi o jornal, foi o Estadão que comprou. Mas era a mesma coisa. A Varig me dava uma passagem, o gerente da Varig... Não, por que tu não queria voltar pela Varig? Não, que eu achava que eu tinha que voltar, eu tenho essas coisas, com a linha aérea do país que tinha me exilado. Que tinha te abrigado. Tinha me abrigado. Te dado a mão. Interessante. E aí foi no Rio de Janeiro que tu voltou? Eu fico um dia no Rio, tem uma recepção muito bonita no aeroporto. No segundo dia em São Paulo, também uma recepção muito boa. Aí quase só jornalistas. E o terceiro dia em Porto Alegre, eu cheguei num sábado aqui. E foi apoteótico. Todos os teus amigos, tua família? Todo mundo. Apoteótico. Segundo a Folha da Tarde, que ainda saía naquela época, tinha 1.000 pessoas. Não havia 1.000 pessoas. 1.000 pessoas é muita Salgado gente. Filho Antigo. Salgado Filho Antigo. E aí muito emocionante, tu reencontrou tua filha. Sim, foi. Minha filha eu reencontro no Rio, né? Que eu não via minha filha. Claro. Não via minha filha. E aí foi um momento que eu tô mais ligado às coisas no Rio. E aí ficou direto no Rio, né? Fiquei, não, em São Paulo. Eu voltei para São Paulo. Em São Paulo eu fui ser editorialista político do Estadão. Tá? Uma coisa muito segmentada, né? Não, mas muito corajosa. Corajosa, se expor tudo de novo. Não, e corajosa do ponto de vista do Estadão. Do Estadão, que sempre foi corajoso, né? E fiquei até que cometi um erro, que foi voltar para as minhas raízes em Porto Alegre. O Aldo Pinto assumiu como presidente da Assembleia Legislativa aqui e me trouxe como assessor político da presidência da Assembleia. E eu não devia ter vindo. Por que erro, Fábio? Porque não... Isso foi de São Paulo para Porto Alegre? De São Paulo para Porto Alegre, já depois do exílio. Entendi. Aí não era... Não, porque eu fui conhecer uma Assembleia Legislativa totalmente diferente da que eu conhecia. Claro. Já era um antro. Já era um antro. Não te identificou. E aí quanto tempo depois tu voltou para o Rio? Aí foi o Rio. Não, voltei para São Paulo. Eu sempre fiquei em São Paulo, mas... Não, aí depois eu volto para São Paulo, mas fico pouco tempo em São Paulo, e depois vou para Buenos Aires. Volto para Buenos Aires. Aí eu estava casado, a minha mulher era argentina. Bom, e tinha 2 irmãos desaparecidos, e eu fui... Tudo história. Mas quem a incentivou para voltar para ver se encontrava os irmãos. Se encontrava os irmãos. E encontrou? Não, foram assassinados, A Argentina foi um horror, viu? A Argentina foi um horror. Pior. Foi um horror. A Argentina, o Brasil comparado à Argentina, foi uma ditadura branda. Nossa, tá, isso que não ditadura foi, branda. né? Isso que não foi. Foi uma ditadura branda. Claro, que história linda. E tu muito te dedicou depois a contar essa história, né? Através dos teus livros. São quantos livros já publicados, Fábio? 6. Que bela coleção já, O meu primeiro livro foi Memórias do Esquecimento, que é sobre a prisão e a tortura. É maravilhoso esse livro. Vai ser agora encenado em teatro. A estreia é dia 4 de setembro no Rio de Janeiro. Lá no Rio, Um sujeito e lá. E aí a tua paixão pelo Rio foi climática mesmo, de astral, outra mulher carioca, no mínimo. Não. Porque tu ficou muito tempo bem baseado lá, que eu me lembro. Sim. Quando eu estava em Buenos Aires, a cidade onde eu mais anos morei foi Buenos Aires. Eu morei 21 anos em Buenos Aires. Não dá para imaginar. 21 Primeira temporada e segunda. Primeiro 2 anos e meio, 3, né, quando houve o episódio de Montevideo, e depois eu fiquei mais 18,
Deu quase 22 anos. Correspondente sempre, Flávio? Isso, do Estadão. O Estadão foi o jornal que tu mais fez a tua história. Foi. Não, o Estadão me apoiou muito. E do Excelsior do México, né? Até que o Excelsior se dissolve, viu? E nós temos até hoje uma pendência jurídica, né? Somos 20 pessoas, somos 20, que reivindicando, não vamos ganhar porque não há mais o patrimônio. Entendi. Reivindicando que dava assim uma pequena fortuna para cada um de nós. Ah, que maravilha, merecida. Agora, Mas a escolha por voltar para Porto Alegre, só me conta desse momento, é a última perguntinha que eu vou te fazer. Eu sempre fiquei em busca das raízes. E tu sempre foi muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso disso. Não, muito orgulhoso disso. Gosto muito de Porto Alegre. A Zero Hora foi um veículo que te abraçou imediatamente, imagino, né? Assim que tu demonstrasse. A tua volta definitiva. Mas antes de eu voltar para Porto Alegre, eu fiquei muito naquela ponte aérea Buenos Aires-Búzios. Tá entendendo? Eu comprei uma casa em Búzios. Búzios te ganhou o coração também. Búzios me ganhou o coração. Meu primeiro livro eu escrevi em Búzios. Eu saí de Buenos Aires, morava em Buenos Aires. Eu disse, não, eu tenho que escrever esse livro no Brasil, em Búzios. Ele vai sair no Brasil. E em Búzios faz muito frio. Muito frio. Inverno? No inverno. Búzios era distrito de Cabo Frio, que tem esse nome por algo. Algum motivo. Tá entendendo? Algum motivo. É uma ponta, faz muito frio. Quase em dias, quase como aqui. Sério? É assim, mas fica 2 dias só, 3 Hoje depois. agora tu segue com a tua casa lá? Sigo, quero vender, mas não consigo. Deve ser uma casa boa, numa encosta, né? Me lembro que tu me contou. Em cima do morro, eu tenho 26 metros de praia embaixo. Nossa, então tu não pode torrar também, não isso, vale a pena. Isso, não quero torrar, mas o problema é que tá se tornando cara a casa. Sim, imagina. E tu não aluga? Eu empresto muito. Fica à tua disposição. Ai, que maravilha, Sério? que notícia maravilhosa. Sério mesmo. Só que tem que me avisar antes que é para eu... Para entrar na fila? Não na fila, pelo contrário, só a minha filha que vai lá. Para tu tomar as providências. Porque agora eu não tenho mais empregada permanente, tem uma faxineira que vai de 3 em 3 dias. Bom, tem que combinar com ela isso. Mas sério mesmo. Bom, eu quis voltar para Porto Alegre, isso em busca das raízes. Eu sempre estou buscando o passado, viu? Eu tenho o passado, para mim, é fundamental. O teu passado não foi dos mais fáceis, mas foi muito bonito, né? Fazendo agora, vamos ver se a gente vou te fazer a última pergunta. Esse teu momento aqui, para tu continuar falando, né? Fazendo a última, já interrompi a penúltima. E misturando todas essas histórias, e agora que está quentinho, que a gente conversou, né? O que fica de bonito dessa vida? Valeu a pena tudo? Olha, valeu a pena, tá entendendo? Foi difícil, fisicamente, inclusive, falando, mas muitas coisas boas, muitas conquistas, né, Flávio? Agora foram experiências válidas, mas muito duras, viu? Muito duras. Eu tenho até hoje umas neuroses que eu acho até que consegui superar muito bem. Muito bem. Muito bem. Claro que não tem uma sequela gravíssima, graças a Deus, né? Eu tenho uma dor aqui da penduração em Montevidéu. Dor nesse lado esquerdo aqui, não tem mobilidade nesse lado esquerdo. Tanto que eu faço pilates, faço RPG. Sim. Mas tem uma frase do Fernando Pessoa, que é um poeta maravilhoso, fantástico, filosófico, diz: tudo vale a pena quando a vida não é pequena. E eu acho que foi até meio aventureirismo meu, mas eu acho que o jovem que não é aventureiro no bom sentido, não é jovem. E a gente precisava desses aventureiros naquele momento, né? É um moço envelhecido. Né? E hoje, a tortura, o sofrimento, a dor, me fez melhor. Sério. Te deu uma lição? Não, me fez melhor. Eu hoje tenho mais compreensão das pessoas. Mais compreensão, compreendo até a estupidez, os estúpidos. Tenho mais compreensão. Não sei também se isso é correto ou incorreto. Né? Pode ser até que esteja errado, mas eu me tornei uma pessoa mais dúctil.
Mas não tinha, eu entendo melhor as pessoas. Com mais compaixão. Com mais compaixão, exatamente. Uma história que eu peguei do budismo. Eu li muito sobre os budistas, que são muito interessantes, sabe? Não essa coisa do sujeito andar fantasiado, meio marrom, isso é bobagem. Sim, do teu auto-entendimento mesmo, exato, né? Do que vale nessa vida, né? Exatamente. É a gente dar a mão pro outro, senão qual é a graça. Exatamente. É. E eu acho que isso é um grande crime atual. Não há uma cobiça dominante em tudo. Eu tenho que te enganar a ti, tu tens que me enganar a mim, e vice-versa. Né? E falta, para usar a tua expressão, falta de compreensão, falta de solidariedade. Eu vejo as pessoas muito raivosas e parece que estão sempre apressadas, não tem o tempo de ouvir, não tem tempo de escutar. Né? As pessoas são, parece que se não aproveita esse segundo ou minuto que tem na vida, a vida vai desaparecer. Entendeu? É uma urgência, né, que não leva a lugar nenhum. Me chama a atenção isso, a falta, a carência de solidariedade. Solidariedade. As pessoas antes, eu digo sempre, que eram mais politizadas, mais pobres, mas mais politizadas e mais solidárias. Mais humanas, né? Mais humanas, exatamente. O incrível desse, né? A gente é ser humano e tem que ser mais humano. Exatamente. Ah, meu querido, que prazer. Pequenas coisas. Detalhes às vezes, né? Com grandes doses de crueldade, embora a gente saiba que tem muito também, mas é um comportamento egoísta, né? Individualista. A convivência, as pessoas não sabem conviver. Só convivem em edifícios, os condomínios dos edifícios, pessoas brigam por bobagem. Né? Aqui brigam por bobagem. Tudo, não. Pô, se tu não pode morar e ter convivência com o teu vizinho, com quem que tu vai conviver? Né? Mas há uma falta de entendimento das pessoas. Não há mais convivência. E, claro, e essa experiência te tornou mais flexível e mais compreensível. Eu acho, sinceramente, eu acho que foi a dor. A dor faz a pessoa, ou pode nos tornar com mais compreensão do mundo. Pode nos dar mais compreensão, mais tolerante. Acho que imagino que tu dá a devida importância para os fatos que as coisas têm, né? A gente tá tão bem, né? Olha cada condição que tu já tivesse. Pessoas que não tiveram a mesma sorte que tu, né, Fábio? Isso também de valorizar, né? Então, mas há um detalhe aqui, eu digo sempre isso, que eu tive, na desgraça, eu sempre tive sorte. Na desgraça, eu sempre tive sorte. Quando eu fui preso no Rio de Janeiro, eles me diziam, não, você antes se safou, tem um Supremo Tribunal que te deu uma habeas corpus, agora você vai ficar preso 30 anos. Eles me diziam depois que a tortura tinha sido suspensa. Você vai ficar preso 30 anos. Eu fiquei preso 30 dias. Parecia gente que não saiu, né? E teve gente que não saiu. Não, teve gente que ficou mais tempo que morreu. Morreu na tortura. Tem muita gente, né? Não. Tem de 300 a 500 casos aqui. Quantos? 300 a 500 casos. No Brasil todo? No Brasil todo. Claro, não chega aos pés da Argentina, onde 30 mil desaparecidos. Por isso que eles foram tão cruéis lá, né? E um país menor, né? E um país muito menor, Nossa. Muito menor. Agora, então, encerrados, tirar a fotinho dele era isso, né? Mário, tu lembra onde que tu apertou ontem? Olha, eu de novo começo te lembro. Agora tu vai